Olá, que bom tê-los aqui novamente. Eu sou a Erika Kerr, esse é o podcast Eles por Elas. Eu estou aqui com a minha amiga de vida, minha parceira de consultório, minha colega de profissão, Karina Daldegan. E nós vamos falar hoje de isolamento social na velhice. Né, Cá? Isso, assunto sensível também, né? Eu não vou dizer que seja, fala de velhice, mas meu Deus, que é assunto mais triste, não é triste, mas eu acho que uma forma da gente conseguir orientar, né, os homens. Os homens, eles tendem a não ter uma rede de apoio conforme eles vão envelhecendo. As atividades praticadas no decorrer da vida, né, o futebol, os esportes, eles vão diminuindo isso, mas não vão substituindo isso, né, Kika? Então, assim, enquanto a mulher, e isso é uma característica feminina muito, muito, muito positiva, né? A nossa rede de apoio, ela pode não se manter com as mesmas pessoas, mas ela vai se renovando. Né? Conforme a atividade que você vai fazendo, ela vai se renovando. E a mulher, ela tende a colocar novas atividades conforme ela vai deixando outras para trás. O homem, pelo menos isso eu noto muito, né? O homem, ele pratica algumas atividades, ele parou de praticar atividade, dificilmente entra algo no lugar e as redes vão se refazendo. O homem tem muito aquilo de, às vezes, carregar os velhos amigos. E os velhos amigos vão ficando velhos. E vão seguindo suas vidas, né? Vão seguindo suas vidas. E então a gente vê esse movimento acontecer, né? Eu vejo que a mulher, ela, mais uma vez, ela toma um papel mais social, né, na família. Né? A gente falando no âmbito familiar, depois a gente fala do homem sozinho, né? O homem solo, o homem solteiro, o homem viúvo. Mas a mulher, no âmbito familiar, ela faz mais esse papel social, né? De agregar. Tanto família quanto amigos. O homem, ele se restringe muito ao trabalho, os amigos do trabalho, ou os amigos de infância ou de faculdade, ou os amigos de um esporte que ele esteja praticando no momento. Mas ele por algum motivo, ele não se prende muito, ele não perpetua as relações. Ele vai deixando no meio do caminho, né? Por causa das questões momentâneas, de viagem, de falecimento, de tudo isso, mas ele não refaz a rede de apoio dele, né? O homem ele não procura uma rede realmente de apoio, mas a rede de amigos que ele tem, ele não nutre muito, né? Exato. Então vai se perdendo no caminho. E quando chega lá na aposentadoria, os colegas de trabalho não tem mais, né, a convivência, e aí vão se falando cada vez menos e somem, né? E assim, os que ficam novamente pela própria conduta masculina, quando a gente fala da rede de apoio, realmente um apoio, né? Mas os homens não se abrem como as mulheres, não falam sobre emoções, né? A gente falou um pouco disso em algum dos episódios, talvez no segundo episódio a gente falou sobre o fato do homem, ele não abre o que ele está sentindo, ele fala sobre o que ele está fazendo, né? E então, assim, essa solidão que vai se tornando quase inerente ao comportamento dele, tem trazido muitos prejuízos. São perigos, são alertas que a gente faz para que eles possam evitar que isso aconteça, né? Se você pega a estatística de incidência em alcoolismo, em uso de substâncias, conforme a pessoa vai, o homem sozinho, né? A gente fala do homem sozinho, o homem que se isola. Se a gente pega as estatísticas, você vê que os homens têm incidência muito maior, né? Ou um acumulador. Não é... Eu tive em família mesmo, um caso de um tio que, quando a esposa faleceu, os filhos já tinham ido embora, cada um tinha a sua família. Ele era jogador de bocha, né? Ele jogava bocha.
E, em determinado momento, não conseguia mais jogar. Então, ele começou a se isolar. E ele começou a juntar coisas com a desculpa que ele ia consertar. Né? Eu vou consertar, eu guardo para consertar, eu guardo para arrumar. Chegou uma hora que havia a casa, haviam as coisas, mas não havia ele. Né? Tinha tudo dentro da casa. Ele estava guardado dentro das coisas. Ele estava guardado dentro das coisas. E é o que, novamente, o Winnicott fala sobre você criar um self irreal, um self que, né, não existe. Quem era ele? Quem que era aquele homem que trabalhou a vida toda, super divertido, jogava com os amigos, ria? Ele acabou, né? Pensando no Winnicott mesmo, a gente cria uma selfie falsa, fake, né? Um fake, para suportar a nossa realidade, né? A nossa personalidade verdadeira. Quando a nossa personalidade verdadeira não pode ser executada, não pode ser vivida com integridade, a gente precisa de um falso selfie para fingir que a gente está bem, que a gente é feliz, ou que a gente dá conta da nossa vida, né? E na maioria das vezes, é muito difícil dar conta da própria vida, né? A gente vai tentando, mas a gente precisa entender que essa construção, ela é constante, né? Constantemente a gente vai dando conta da nossa própria vida, porque os acontecimentos vêm e a gente precisa olhá-los, enfrentá-los, né? E de alguma forma o homem tem uma maneira muito particular de enfrentar as próprias questões, né? Muitos deles jogam para baixo do tapete, né? Essa questão dele ser acumulador, ele está guardando tanta coisa aonde? Qual é o vazio que ele está preenchendo? E nunca preenche. Com tanta coisa que ele está guardando. Isso causa, inclusive, um problema de questão sanitária, né? Da saúde dele, coloca em risco a saúde dele. Isso precisa ser visto pela família, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode até fazer um paralelo de como o isolamento, ele realmente, ele muda a pessoa. Né? O isolamento não é o só eu gosto de ficar comigo mesmo. Isso acho que todo mundo gosta, e Jung falava, né, quando o ser humano descobria a delícia que é de ficar somente consigo mesmo, o final da humanidade ali, né? A solitude. Mas não se trata disso. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que está começando a ficar surdo, né? Eu acompanhei isso muito de perto, a pessoa que vai perdendo a audição. O mundo dela, ela vai se isolando do mundo. Sim. E o mundo vai se isolando para ela. Ela muda a personalidade. Sim. Eu li uma pesquisa, eu não vou lembrar agora a instituição, mas eu li uma pesquisa falando, mais uma vez, a gente falou no episódio passado, da época da pandemia, dos homens que ficaram isolados sozinhos, que houve, o cérebro diminuiu, ele perdeu respostas cognitivas, ele perdeu interfaces, e ele, quando o homem quando a pessoa, né, para de articular, né, de verbalizar e de ouvir constantemente, o cérebro dele vai diminuindo, e ele mesmo que vai perdendo conexões. Isso é muito sério, muito sério. Seríssimo. A gente já fala de uma psique que é completamente feita para o fazer. Se ele não está fazendo, se ele não está produzindo, o curso normal é que tudo isso que você citou diminua mesmo, né? E a gente não está falando de diminuir a inteligência, mas a capacidade de se superar, a capacidade de sair disso, né? A pessoa, ela cria novamente esse falso self e vivencia isso como algo normal e corriqueiro que esteja acontecendo. Ela já não consegue enxergar a diferença, ela já não consegue olhar para fora, né? Então, novamente, homens, né? Se permitam, né? Se permitam se cuidar, se tratar, procurar uma rede de apoio que faça sentido para você, seja ela qual for. Voltando um pouco no episódio anterior, né, essa conexão, às vezes, com a família, com o filho, te permite
ser até um avô presente, né? Olha só, né? Fui um pai presente, vou ser um avô presente. Deliciosamente eu tenho isso em casa, né? Eu tenho o meu pai, o meu sogro são avós completamente presentes e isso ocupa um espaço na vida deles, isso cria uma rede de apoio para eles que eu vejo ainda a evolução neles, não vejo retração em nenhum dos dois, né? Então, novamente, né? Eu acho que tudo isso ainda é sobre a vulnerabilidade, a possibilidade da vulnerabilidade dentro do perfil masculino ainda é uma resistência. Sim, com certeza. Né? Com certeza. O deixar-se cuidar para o masculino é complicado, né? E por outro lado, quando eles adoecem fisicamente, porque mentalmente eles adoecem, mas, né, estão lá. Quando eles adoecem fisicamente, eles se tornam extremamente vulneráveis, né? É uma coisa que a gente sempre brinca. Imagina se o homem fosse parir, né? Então, né? Então, é isso. É uma dor de cabeça, é como se o mundo estivesse acabando. Mas será que não é o momento deles poderem se soltar? Sim, eu acho que é. Eu acho que é. Bom, como é físico, é uma coisa externa que me pegou. Tá todo mundo vendo, né? Que me pegou, eu tô doente. Então, quer dizer, agora eu posso ser um pouco vulnerável. Agora eu posso ser cuidado. Agora eu posso ser olhado. Né? Porque as pessoas conseguem enxergar. Olha, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais comer sozinho, eu não consigo mais tomar banho sozinho, mas as pessoas estão vendo, não sou eu que estou falando, são elas que estão falando para mim. Né? São elas que estão dizendo que eu não posso. Você comentando sobre isso, o caso de uma paciente minha, que infelizmente perdeu a mãe há pouquíssimo tempo, e o pai, ele resistiu a aceitar a partida da mãe até o último minuto, né? E ele se colocou forte, ele se colocou... não preciso de ninguém, vocês estão inventando. Durante o adoecimento? Durante o adoecimento e o processo, né? Da doença da mãe. No dia que essa mãe partiu, no dia seguinte, ele estava deitado na cama. Ele deitou. Né? E aí, o que ele quis dizer com isso? Eu preciso ser cuidado, mas eu não vou te falar, eu vou deitar. Né? Eu vou deitar, eu vou me enfraquecer, porque ele não tinha a permissibilidade de acessar a tristeza dele. Né? Ele chegou a dizer, eu não posso chorar. Né? Então, a gente consegue enxergar aí essas dores que estão tão profundas, tão embutidas, tão condicionadas, que fazem com que eles sigam para esse caminho de, até às vezes, um envelhecimento precoce, não é? E tem salvação, tá? Tem salvação é tratamento, salvação é terapia, salvação, mais uma vez, é rede de apoio, são amigos... tudo isso. Vizinhos, procura seu vizinho. Propósitos coletivos, né? Faça atividades coletivas para a terceira idade, já que a gente está falando da velhice, faça atividades coletivas. As redes sociais hoje ajudam nisso, né? Namore, não tem idade para parar de namorar, namore, né? Agora, existe solução para esses que já estão. E existe uma solução para o mundo que vem, né? Que é mães, pais, cuidem, façam, fortaleçam seus filhos emocionalmente, deem espaço para que seus meninos sejam vulneráveis, estimule a interação social, interpessoal de seus filhos. As meninas já estão, né? Bem avançadas nisso, mas principalmente dos meninos, olhem para os seus meninos, permitam que eles possam sentir, se expressar, amar, chorar, né? Porque a vida de uma criança que tem essa liberdade é muito mais fácil até a velhice, né? Sem dúvida. E a gente pensa um pouco no desafio dessa era digital,
né? O condicionamento dessas crianças dentro de quartos, jogando. Não que não deva fazer isso, deva, mas eu acho que tem que ser olhado um pouco mais de perto. O digital, ele né, a gente cita às vezes como grande vilão, mas a rede social pode ser usada até de um lado positivo pela família. Né? A gente vê às vezes alguns perfis onde pais, filhos, mães, famílias compartilham momentos de viagem, momentos de conquistas. Quer dizer, é você transformar algo que hoje é visto como um possível vilão, ou algo que isola o teu adolescente, que isola os teus filhos dentro de quartos, dentro de salas, no mundo deles. A gente enxerga isso como vilão, mas a gente pode trabalhar para que isso também tenha um lado positivo. É difícil você falar, às vezes, eu vou tirar o meu adolescente, o meu jovem de casa para fazer uma atividade que ele vai falar, ai meu Deus, que saco, né? Mas precisa. Não adianta só limitar, proibir. Olha, você vai ficar 2 horas só Exato. com tela por dia. E aí? É ócio criativo todo o resto do tempo? Não. Ele precisa ser estimulado. Exato. A procurar esporte, outras atividades, a fazer amigos, a brincar no condomínio, coisas desse tipo. E ajudar em casa. Ajudar em casa. Arrumar sua cama, lavar sua louça. Não é? Ajudar em casa. E a gente está falando, mas o tema não é velhice? Sim, é velhice. Mas esses velhos de hoje foram jovens e foram crianças. Foram crianças num mundo que a gente não tem hoje, né? Numa cultura, numa estrutura social que a gente não tem hoje. Mas, então, está nas nossas mãos. Pais, hoje, para construir isso. Para construir o futuro deles. Né? Um futuro mais saudável. Sem dúvida. E a gente ainda continuando sobre o uso da tecnologia, eu tive o relato de um exemplo muito bacana, né? Um pai com uma filha praticando um esporte onde ele precisava de alguém para fazer a filmagem, né? E usar um aplicativo para entender qual era a condição dele dentro daquele tempo. Então, ele leva o filho, quer dizer, ele não tira o filho da tecnologia, mas ele se insere dentro da tecnologia do filho, insere o filho dentro de uma atividade que eles possam fazer juntos. Ele praticando e o filho filmando e medindo o tempo. Então, há como fazer isso. Sim. É necessário fazer isso. E o que você falou sobre ajudar em casa, meu Deus, eu acho que esse é um podcast que é um programa, que tem um episódio que tem que ser inteiro sobre isso, né? Como se perdeu, né? Como anda se perdendo. E eu acho que não só com meninos, mas com meninas também, né? Essa coisa do participar. E é isso que a gente busca, que o pai participe, que o homem participe, que abra para o filho participar, que tenha esse olhar mais abrangente, para que futuramente, de novo, né, na velhice ele esteja inserido numa rede de apoio. Isso a gente chama de rede de apoio, né, Érica? Sim. É muito importante e todo o olhar é assim, olha, é muita coisa, né? As pessoas falam, mas eu fico perdida, é muita coisa, é muita informação, é muita coisa que eu tenho que fazer para que o meu filho seja saudável, e será que vai dar certo, né? Mas, na verdade, se você colocar numa posição de ouvinte, de perceber, de olhar a sua criança, olhar o seu adolescente, olhar o seu marido, olhar os seus pais, né? Já que a gente está falando da velhice. Se você observar para além de você, fica fácil perceber, né? Porque a maioria de nós já viemos com empatia de fábrica, né? Uns mais, outros menos. Mas sim, pratique a sua empatia com as pessoas que você ama, com seus amores, né, com seus pares. Então, olhe, veja, não só o seu filho agora, mas veja o seu pai, a sua mãe, né? A gente está falando do masculino, veja seu pai, seu tio, quem está sozinho, quem está solitário. E eu estou aqui falando com vocês e já tenho aqui os meus velhinhos na minha família, na minha cabeça,
que às vezes eu nesse meu ritmo louco de vida e eles insistem em não ter, né? Eu tenho 2 na minha família, um tio e uma tia, que são solteiros, né? Nunca se casaram, tem lá a vida deles e eles não acessam, não tem celular, só tem telefone fixo. E é muito difícil para mim, para eu pegar o telefone e ligar no telefone fixo deles. Né? Sim. Então, eu preciso fazer isso. Eu me sinto muito culpada de não fazer, mas o dia vai passando, o tempo vai passando. Então, façam isso. Procurem, olhem, veja se o seu tio, se o seu pai não está acumulando, veja se eles têm amigos, veja se eles estão isolados demais, chame-os para sua casa. Dormindo o dia todo, né? Vá até a casa deles, né? Crie esse ambiente de social, né? Para que eles interajam e tenham um final de vida mais saudável. Sem dúvida nenhuma. Então é isso. Terminamos então esse episódio hoje. Perguntas, né, podem ser enviadas. A gente vai deixar algumas observações na legenda. E a gente espera encontrá-los em breve de novo para o próximo episódio. Obrigada pela presença. Até logo.